Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta, para levar uma palavra viva ao seu coração, com muita gratidão a todos vocês pela comunhão no canal. Gente, muito obrigado a vocês que já têm inscrito no canal, vocês que nos acompanham diariamente aí, esta palavra poderosa. Queridos, nós temos um tema muito glorioso nesse momento, nessa fase, né, da ministração da palavra. Essa série é muito importante, ela fala sobre feridos pelo propósito, ou seja, feridos pelo processo, porém curados no propósito. Todo o processo ele causa automaticamente uma ferida. Mas graças ao Senhor, que no decorrer dessa caminhada, do processo até o propósito, existe um projeto de cura. Esta cura, amados, é que eu quero focar com vocês. Deus tem um propósito. Então, em tudo que estamos passando, existe um propósito. Nós não podemos pegar, por exemplo, uma luta, amados, e nos sentir condenados pela luta. Muita gente olha para a luta e fala, Deus não está comigo, Deus não está fazendo, Deus não está ouvindo as minhas orações. Gente, é totalmente ao contrário. Todo o processo, ele tem um propósito. É como o aluno de uma universidade. Toda vez que ele faz uma prova, essa prova tem um propósito. Qual é o propósito da prova no curso da universidade? É a aprovação. Então, no reino de Deus, não é diferente. Você passa pelo processo com o propósito de aprová-lo. Então, amados, a aprovação é a vitória depois do grande processo. Muito bem, nessa reflexão da série, que já é de número 8, eu quero focar uma história extremamente gloriosa da Bíblia. Amados, eu vejo assim, em tudo existe um propósito. Quando você olha, por exemplo, a vida de Jacó, desde o início na sua caminhada, quando ele buscou, desejou, almejou a bênção de Isaac, seu pai, havia um propósito. Teve um processo? Sim, muito grande. A priori, parecia que o processo da busca de Jacó pela bênção, que era direito do seu irmão, era um projeto errôneo. Mas ao final, nós vemos que Deus se agradou de Jacó. E aborreceu-se de Esaú. Por quê? Porque Jacó desejou ardentemente a vontade de Deus. Jacó teve sede das coisas de Deus, enquanto Esaú não se preocupou com a promessa, não se preocupou com a realidade que ele tinha a seu favor, que era a lei da primogenitura. E ele não deu valor à primogenitura. Queridos, hoje nós podemos trazer essa palavra para hoje e ver muitas pessoas não dando valor à primogenitura. As pessoas estão valorizando muito mais a religião, os dogmas, a vontade humana, o querer humano, do que a própria promessa, a própria palavra revelada a respeito de. Bom, Jacó buscou intensamente a primogenitura. Mas a história de Jacó, ela é extremamente emblemática, gloriosa, poderosa. E eu vejo na história de Jacó, amados, um fator profético extremamente profundo em toda a sua história. Por isso que quando se fala em Jacó, a minha cabeça, a minha mente, ela já começa a processar toda a história de Jacó, em todo o seu conteúdo. Eu começo a ver o querer de Deus, a vontade de Deus, começo a ver algo extremamente glorioso acontecendo na vida de Jacó. E aqui, nesse texto, a gente já está lá para frente, que é o livro de Êxodo, capítulo 37, né? Nós já estamos lá na frente da história de Jacó. Nós já estamos no nascimento do seu raspa de tacho, vamos dizer assim.
Nós já estamos no nascimento de José. José, que é aquele filho amado de Jacó. E a história nos fala algo tremendo. Vamos ver aqui, irmãos, capítulo 37 de Êxodo, versículo 4, diz assim, ó: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos e pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Vamos observar aqui? Jacó esperava, né? Jacó, o pai, esperava uma palavra do seu filho José. José contava ao pai com fidelidade os acontecimentos cotidianos da família. Olha só. Pontue no seu coração: José era fiel. Pontue aí: José era leal. José não era dúbio nos seus pensamentos e em suas vontades. A dubialidade denota a infidelidade. A dubialidade denota, amados irmãos, a distância da realidade, da verdade e da clarificação daquilo que Deus é, que Deus tem e que Deus quer. Ok? Deu para entender? Vamos lá então. Verso 3. Ora, Israel, isso é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer um outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele e que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Bom, Jacó tinha razão, porque José era o filho da velhice. José era o filho raspa de tacho, vamos dizer assim. Então, se ele tinha os irmãos que eram mais velhos, agora ele tinha um pequeno que era o José. E é normal e natural um pai olhar para o filho mais novo, quem sabe eu não vou, mas eu vou fazer um pensamento com vocês, quem sabe depois de 7 ou 10 anos do nascimento do último filho, vem o raspa de tacho. O raspa de tacho certamente será mais querido, né? Não que o pai faça diferença. Mas existem alguns fatores que denotam então ou revelam que o pai gostava mais de José. E isso fez que os seus irmãos o odiassem. Amados, aqui inicia um grande processo na vida do jovem José. Mas qual é o tema da nossa série? O tema é feridos pelo processo, porém curados no propósito. Quero observar com você, nesta reflexão de número 8, que em toda a vida existe um processo. Esse processo, queridos, que existe em toda a vida, não importa a forma que você vive, tem um processo. E esse processo causa ferida às vezes. Aqui, na vida de José, inicia um processo. Qual que é o processo? O processo, amados irmãos, é exatamente aos irmãos que passaram a não gostar mais de José. Então aqui nós vemos um processo chamado processo de rejeição. Os irmãos de José começaram a rejeitá-lo diante da família e diante da sociedade, porque perceberam que o pai tinha muito carinho por ele. Esse processo de rejeição é uma realidade em nossos dias, muitas vezes em nossas vidas, porque alguma coisa traz a nós, à tona, a nossa visão, o nosso pensamento, um processo de rejeição. E quer que eu fale para você? De 10, nós temos no mínimo 7 ou 8 que tem um processo de rejeição. Quem sabe uma rejeição familiar, social, econômica e até religiosa. Tem gente que
está rejeitado na própria religião que serve. Meu Deus, por mais que nós não pregamos nenhum tipo de religiosidade, mas existe rejeição na própria religiosidade. E tem pessoas que estão sofrendo por causa desse tipo de rejeição. E familiar, então? Irmãos, tios, primos, pais, mães. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. E a rejeição é um processo muito duro. A rejeição é um processo, irmãos, que causa lágrimas, que causa muitas dores. Toda pessoa rejeitada, ela tem um caminho aberto para a depressão. A rejeição, na sua profundidade, ela causa depressão. Exatamente porque a rejeição é muito ruim. José, então, recebe agora o início de um processo de rejeição familiar. Exatamente porque, primeiro ponto, que o pai o amava de forma incrível. O amor do pai causou o princípio de uma rejeição na vida de José. E esse processo, quero que você entenda e pontue agora na reflexão que inicia a história de José, que é a reflexão de número 8 da série. Queridos, ela vai até o final da vida de José, aonde o propósito traz cura para essa ferida chamada rejeição. Deus tem um plano na sua vida, recebe a cura agora. Pai, nós te agradecemos, nós abençoamos os teus filhos, nós ministramos a bênção do Senhor e que o Espírito Santo esteja falando abundantemente. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã.